Então vamos lá, lei número 25 das 48 leis do poder, e ela fala pra gente, recrie-se. E para entrar nessa lei eu preciso que você entenda o seguinte: o mundo social é importante. Muitas das coisas que você vai conseguir nessa vida, você vai conseguir por meio de algo que nós chamamos de networking, que é simplesmente você conhecer várias pessoas que vão te abrir diversas portas. E eu falo isso de todas as maneiras possíveis, não só necessariamente em questão de emprego, mas eu falo em questão de amizade, em questão de festas, em questão de experiências. Você conhecer pessoas, isso te auxilia a você ter novas experiências e ter novas portas abertas. Por isso é muito importante você saber essa lei aqui, e não só essa, como a outra lei que nós vimos previamente, que é a lei do cortesão perfeito, que é um manual literalmente do que você tem que fazer para conseguir deixar as pessoas mais felizes com a sua presença. Uma parte importante que você precisa entender também é que todos possuímos máscaras. Nós já falamos também sobre isso. Dependendo da ocasião, todas as pessoas elas vão fingir ser alguém um pouco diferente do que elas são para conseguir se adequar à situação social. E é preciso que você entenda então que essa lei é justamente sobre isso. A lei não é sobre você manipular a outra pessoa. A lei é sobre você conseguir se adequar à situação para você conseguir entregar a melhor versão sua possível para aquela situação. E você sabendo que todo mundo faz isso, fica muito mais fácil não só você aplicar, mas você também se defender e não ser enganado na recriação da máscara de uma terceira pessoa. E para você conseguir fazer isso, você precisa entender que isso só depende de você. E a primeira regra que o livro traz pra gente dentro do capítulo da lei número 25 é que você precisa ampliar as suas ações dramaticamente, tal como, por exemplo, Júlio César no livro. A grande ideia é que se você apenas traz alguma ação normal, as pessoas podem não reparar em você. Então, um bom exemplo da minha vida que vocês podem aplicar é que eu sempre fui uma pessoa muito centrada. Então, quando alguém trazia alguma informação pra mim, eu sempre escutava e às vezes tentava dialogar com essa pessoa e tentar entender a situação. Mas às vezes, o que a pessoa precisa é apenas que você reaja. Então, eu aprendi isso com o livro, aprendi isso com a vida, aprendi isso com uma amizade, tá? De que quando uma pessoa traz um fato interessante, quando a pessoa traz um fato importante para ela, quando a pessoa traz um fato feliz para ela ou triste, ela quer que você reaja de uma determinada maneira. Uma coisa é você falar assim, nossa, cara, que legal. Tá vendo? Que não tem tanto impacto. Uma outra forma é você falar assim, cara, que legal. Meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Essa ideia que você teve é maravilhosa. Isso que você fez é genial. Caramba, que foda. Quando você faz isso de maneira espontânea, quando você faz isso de uma forma que nasce de você, porque você criou essa máscara, você criou essa parte social sua, você consegue ganhar mais apreço das pessoas. As pessoas começam a gostar mais de você e você se torna uma pessoa que não pode ser ignorada. Só que para isso, você precisa criar um personagem para cada pessoa e adaptar ele de acordo com cada pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que quer conversar com um chefe, uma pessoa que quer conversar com um policial, uma pessoa que quer conversar com alguém culto, ela necessita ser uma pessoa mais polida. Ela não pode ser uma pessoa, por mais que ela seja dessa maneira, ela não pode ser uma pessoa totalmente espontânea, ela precisa ser mais polido. Você está, por exemplo, na frente de um juiz em um tribunal, você não pode ser uma pessoa extremamente espontânea, você tem que ser uma pessoa regrada, de acordo com o que o ambiente pede para você. Então você precisa criar máscaras sim e adaptar elas de acordo com o local onde você está. E para isso, você precisa aprender a trabalhar e ter plasticidade nas suas emoções. Isso daqui significa você ter controle. Quando você entende que se você está num lugar que demanda seriedade, você precisa estar sério. Quando você entende que você está em um lugar que demanda você estar feliz, você precisa estar feliz. Se você entende que você está em um lugar que demanda tristeza e você fica triste, você tem controle sobre as suas emoções, tá? E é isso que você precisa entender. Você não pode estar em um lugar que é um lugar de estar feliz com seus amigos e nesse lugar você estar apenas com uma cara de bravo, uma cara triste, uma cara ruim. Você precisa, por mais que seja apenas um fingimento, você precisa se adequar. Você não pode ser a pessoa ruim dentro da relação dos seus amigos. Você não pode ser a pessoa a destoar da sociedade. Tá? Isso daqui eu falo pra você de uma maneira até com um certo aperto no coração, porque eu sei que nós queremos ser nós mesmos, nós queremos pegar a nossa personalidade e manter ela como ela deve ser. Só que eu preciso que você entenda que tudo na vida adulta tem um preço. E se o preço para você ser mais popular, se o preço para você estar mais encaixado, se o preço para você aumentar o networking é esse, talvez você tenha que pagar de acordo com o que você acredita, se vale a pena ou não pagar esse preço. Então existem certos tipos de afirmações que você não pode falar na sociedade. Porque apesar de que algumas afirmações sejam realidade, se você falar, você vai estar ferrado. Você não pode chegar no seu chefe e falar que ele é chato. Você não pode chegar na sua amiga e falar que ela engordou. Você não pode
chegar no seu amigo e falar que ele tá descuidado, que ele é um frouxo. Porque por mais que seja verdade, você não vai estar criando o seu personagem adaptando de acordo com a situação. Então você precisa sim realmente ter um personagem, você precisa realmente sim adaptar de pessoa para pessoa e de situação para situação. E eu sei que tudo isso daí é muito difícil, eu sei que não é fácil conseguir fazer isso, mas eu preciso que você tenha esse autocontrole. A outra regra que o livro traz pra gente é que você precisa aprender a fazer uma entrada e uma saída de cena e que isso é uma das partes extremamente mais importantes que você pode ter na sua vida. Quando você entra em um local, você vai causar algum certo tipo de percepção. E essa percepção que você causa, ela pode ser uma percepção positiva ou uma percepção negativa. Então o livro ele traz vários exemplos, né? Em um desses exemplos ele traz a Cleópatra como exemplo da pessoa que apareceu para o imperador romano. Eu vou até conferir que imperador que é esse. De acordo com o livro, é o imperador César. E quando ela foi conhecer César no Egito, ela chegou enrolada num tapete que mandou desenrolar aos seus pés. Tá aqui, nessa parte do livro, na página 265. Então, Cleópatra, ela chega nua, se eu não me engano, envolta em um tapete. E assim ela impressiona César, que não era uma pessoa muito fácil de ser impressionada. Da mesma forma, Irene Adler, a nossa vilã na série do Sherlock Holmes da BBC, para quem nunca assistiu, eu recomendo fortemente que você assista. Quando Holmes vai fazer a primeira aparição para encontrar e conhecer Irene Adler aparece para ele sem roupa, parece completamente nua. Então, Irene Adler sabia fazer uma entrada de cena, tal como Cleópatra também sabia fazer. Então você precisa ter esse tipo de percepção, porque nas duas ocasiões não é a questão dela estar nua que vai chamar a atenção, vai fazer a entrada de cena ser gloriosa. Preciso que você entenda que a forma de elas entrarem nuas mostra que elas são criativas e tem a possibilidade de utilizar qualquer artimanha para chamar a atenção e quebrar um padrão. Ela começa a partir daquele momento em vantagem, tá? Não necessariamente ela precisava ter feito isso, ela poderia ter feito outro tipo de abordagem, mas foram as abordagens que elas escolheram fazer. E sim, fizeram uma baita entrada de cena. Então elas impressionam as pessoas caem completamente as defesas delas, porque elas não sabem o que está acontecendo, elas nunca viram isso na vida, e aí sim, conseguem tomar controle, conseguem criar um personagem em volta disso. Da mesma forma, a saída de cena da Cleópatra, por mais que não esteja descrito nesse livro, mas está descrito no outro livro, do Robert Greene, é uma saída de cena sensacional, né, em que ela mostra que ela é capaz de envenenar qualquer pessoa, inclusive a pessoa a quem ela dizia que estava se relacionando, com quem estava amando, entre aspas. Da mesma forma, também, a Irene tem saídas de cena maravilhosas dentro da série Sherlock Holmes, usando a esperteza dela. Ela consegue, segundo o próprio irmão do Sherlock, Mycroft Holmes, colocar toda a Inglaterra sobre seus joelhos. Então, é muito interessante você conseguir entender esses personagens para você conseguir perceber como que uma entrada e uma saída de cena elas são impactantes. Você também consegue ver isso em cenas de séries poderosas, de personagens poderosos, como Peaky Blinders, onde você vê Harvey Specter, Mike Ross, Thomas Shelby. Você consegue ver essas entradas e saídas de cena que causam um certo tipo de sensação, causam um certo tipo de espanto, porque não é algo que você vê repetidamente. Só que o mais importante de todas essas leis é você cumprir o ponto número 7. E eu sei que você já deixou o like aqui embaixo porque você gostou desse vídeo, você conseguiu aprender a se recriar com esse vídeo. E eu sei que você também já se inscreveu para você acompanhar as próximas leis do poder. Só que para você conseguir manter o mistério, você tem que fazer o mais simples e que também, apesar de ser simples no conceito, é muito difícil de ser aplicado, que é manter o mistério. Quando você é uma pessoa extremamente sociável, você acaba entrando num certo tipo de padrão em que você se vicia a conversar com as pessoas, a contar fatos da sua vida para elas. E nós já conversamos em momentos passados sobre Talleyrand. Eu não sei onde está a minha caneta. Eu não lembro com certeza qual vídeo que é, mas se você maratonar a nossa playlist, você vai saber. Nós conversamos sobre Talleyrand. E Talleyrand, ele era um mestre em literalmente escutar as pessoas. Ele não revelava muitas coisas sobre ele mesmo. E nós conversamos naqueles vídeos passados que isso daqui deveria ser um superpoder nosso. Nós escutarmos mais do que falamos. Porque quando nós falamos muito, nós revelamos muito sobre nós. Só que quando nós escutamos muito, nós conseguimos perceber coisas das pessoas e características das pessoas que permitem com que nós tenhamos mais conhecimento da vida delas e, portanto, mais fundamentos para conseguir prever ou conseguir se proteger de algum tipo de problema que essas pessoas podem vir causar em relação a nós, mesmo que sejam nossas amigas. E aí, a grande ideia, então, de eu citar Talleyrand aqui, de
última hora pra você é que Talleyrand sabia manter um mistério sobre ele. Ele era como se fosse, literalmente, uma pessoa que sabia colocar o disfarce certo, na hora certa, e conversar da maneira correta com cada pessoa, porque ele conhecia muito de cada uma dessas pessoas. Então, você precisa, pra manter o mistério, não contar tudo que você vai fazer, ou tudo que você já fez, ou tudo que você está fazendo. A pessoa precisa olhar para você e ter dúvidas. A pessoa precisa olhar para você e não saber o que está acontecendo. Ou se ela sabe o que está acontecendo, ela não pode saber por completo, ela tem que saber parcialmente. E a partir desse momento em que você coloca um mistério, você se torna enigmático, você se torna uma pessoa de pouco acesso a que as pessoas querem ter acesso. E quando a pessoa quer ter acesso a alguém, você se torna desejável socialmente. Então eu preciso que você entenda que todos esses tópicos aqui, eles são abordados no livro de maneira bem extensa. Eu tentei simplificar aqui para vocês, eu não trouxe muitas histórias que nem nós costumamos trazer, mas é porque essa lei aqui e a próxima, vocês vão ver, a lei 26, são leis em que a gente precisa dar uma enxugada, precisa trazer algo mais na prática, algo mais direto para vocês, senão o vídeo fica muito maçante, tá? A lei número 26 é uma lei genial e eu quero que você acompanhe ela comigo daqui a 3 dias aqui no canal. Vai falar para você simplesmente manter as mãos limpas. E isso daqui, e se você não acompanhar a lei número 26, você vai ter muitos problemas na sua vida. Então, eu te espero daqui a 3 dias para nós conversarmos sobre essa lei, para que você entenda como você vai se prevenir das pessoas que irão tentar. E aí, olha, eu já vou te dizer, elas vão tentar mesmo te passar a perna. Você precisa saber manter as mãos limpas para poder lidar com essas pessoas. E nós vamos falar dessa personagem aqui, ó, Cleópatra, tá certo? A gente se vê então daqui a 3 dias no próximo vídeo.